presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bye.
noite. Convido também o pastor Cavalcante a subir até a tribuna, amém? Graças a Deus, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, continue nos abençoando, derramando da tua graça, da tua poder, Senhor. Ó Deus, já tomamos louvores a ti, que tua presença venha ser marcante em nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha derramar o teu poder. Ó Pai, te abençoando, teu filho, Pai, que vai trazer agora a palavra nacional nesta noite, Senhor. E tudo que irá ser feito aqui, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós somos servos e o servo é para servir Deus. E estamos aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade, Senhor. Nós não somos melhor que ninguém, nós somos, ó Pai, o teu servo. Pai, continua fazendo a tua obra neste lugar, Senhor. E nos usando, ó Pai, como instrumento, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor. Somos instrumento para ser feito, para ser usado, Pai, na tua obra, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, derramando da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus maravilhoso. Grande Deus. Pode carregar. Glória a Deus. Eu cresci usando o microfone de fio, né? Pode continuar, a gente passa por aí. Aleluia. Paz em Jesus, irmão. Amém. Quero deixar um verso aqui para meditação, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Esse versículo teve um tempo atrás aí que Deus falou comigo dentro de uma necessidade e machucou meu coração. E eu só quero deixar a leitura dele aqui também para vocês. Eclesiastes 10, o verso 4. Vocês conseguem colocar ali? É isso mesmo. Eclesiastes 10, 4 diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Glória a Deus, poder assentar. Há uma versão muito mais direta para a minha necessidade da ocasião, que fala que quando o teu chefe vier contra você, não largue seu emprego. Eu, quando li isso pela primeira vez nessa versão atualizada, eu falei assim: não acredito que está acontecendo isso, porque na ocasião eu estava falando a Deus para poder abrir mão de um serviço que eu estava falando com Deus: eu não vou ficar mais nesse serviço, não, porque está difícil. A pessoa está me dando muito trabalho, eu prefiro ficar em paz. E se a paz vai ser necessária, eu ficar desempregado, eu vou ficar desempregado. E fui orar. Quando eu orei, abri esse texto, falei: não acredito que está nesse texto, está escrito na Bíblia assim. Aí eu esperei mais algumas semanas, continuei tendo trabalho com respeito à pessoa. De repente, eu desisti de novo. Falei: vou entregar porque está muito difícil. Mas eu gosto muito de vezes, eu vi algumas pregações online. E o pregador que estava pregando online resolveu pregar sobre Eclesiastes 10, 4. Aí eu falei: Senhor, você quer saber? Eu vou ficar quieto no meu canto, porque se é uma coisa que eu não sou, é teimoso quando Deus está te falando algo. Só para resumir a história, eu realmente fui muito abençoado por ter largado. E hoje eu quero que você entenda que o nosso impulso humano, o nosso impulso natural sempre nos leva para ações humanas. E é um grande perigo. Nós temos que tomar cuidado quando nós deixamos as nossas emoções definir nossos atos. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, temos que tomar cuidado. Por quê? Você pode, no momento de nervoso, no momento de muita preocupação, tomar uma atitude errada. E isso te levar, por exemplo, a perder algo que Deus está preparando para você. O Senhor, Ele tem o tempo certo de fazer as coisas. Eu sei que tem uma citação, um adágio popular, que diz que Deus tarda, mas não falha. Nós sabemos que não é isso que a Bíblia mostra. Deus não demora para fazer nada, que a gente está apressado para que seja feito. Deus faz tudo no tempo certo. Ele sabe o jeito, o tempo, o modo. O que Ele quer? Que a gente creia. A gente tem muita
problema é confiar nele. Por quê? Você entrega, Senhor, tu és o dono do meu caminho, oh glória. Mas na hora da confiança, vai depender do quê? De você acreditar então que ele sabe o que está fazendo, a hora que ele vai fazer, o momento, a forma como ele vai agir. E essa confiança é que fica difícil, porque muitas vezes ela vai confrontar as nossas necessidades imediatas. Mas eu vou dizer para vocês, Deus supre cada uma, Deus cuida de você. Você precisa de continuar confiando no Senhor. Deixa o momento certo, vai fluir as coisas. Deus não está demorando, Ele só está esperando o momento certo para que a coisa aconteça. Eu já falei sobre isso aqui. Certa vez eu vi um pregador falando que Deus não está, como alguns pensam, melhorando a bênção ou preparando a bênção para que Ele possa te entregar. Não está fazendo isso não. Tudo que Deus faz é pleno e completo. A bênção já está no jeito. Agora, o que Ele precisa fazer muitas vezes é nos ajustar para recebê-lo. Porque Ele não sai do bênção como a gente pensa, para qualquer um o tempo todo. Não. A gente tem que estar do jeito certo. Inclusive, a bênção ela está atrelada com a vida de obediência. Se nós não sabemos nos moldar para obedecer, nós vamos ter que então esperar para receber. Por quê? Porque Deus não pode nos abençoar no momento de desobediência, no momento de despreparo, porque Ele vai acabar acrescentando em nós dores. Tudo que chega fora do tempo ou com alguém despreparado acaba dando mais prejuízo do que benefício. Que nós possamos aguardar no Senhor. Aqui fala sobre um momento difícil realmente. Imagina, você está trabalhando no local, ocupado no serviço, e a pessoa que tem responsabilidade sobre você está lá na sua cabeça, perturbando, te dando trabalho. A priori a gente pensa que é a mesma coisa, vou sair. Só que você pode até sair, se Deus disser que assim seja. Se não for, aguarde no Senhor. Deus tem um momento certo para te abençoar, para fazer a coisa fluir, e no final, o louvor dado a Ele vai ser um louvor de gratidão, porque foi tudo feito do jeito certo. Amém? Isso que eu posso continuar nos acrescentando, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, oportunidade para o pastor Cavalcante, para que Deus venha usar ele ou para orar, para um versículo, e após o pastor Cavalcante, depois está passando para o pastor Reginaldo, que vai estar apresentando o louvor enquanto nós retiramos nossas ofertas. Amém? Salve a igreja com a rica e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deixar um louvor no altar do Senhor. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Você coloca para mim, por gentileza, aquele louvor do Davi Sasses, As Margens do Teu Rio. Diga para o seu irmão, Deus é fiel. Me dá seus conselhos, eu não quero errar outra vez, não quero perder-me no caminho que só me fez. Prefiro sua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos.
Deus abençoe, amém? Irmãos, deixa eu passar os avisos, né? Sexta-feira, culto normal, e domingo, culto do sítio, né? Direção da União Feminina. E terças e quintas, no período da manhã, das 8 às 9, consagração. Amém? Mônica, a Mônica não veio, você. Eu gravou você? Esse dia? Não, né? Oi? Ela foi trabalhar. Tá. Graças a Deus. Bem, o nosso pastor Reginaldo vai estar apresentando o louvor enquanto nós vamos retirar essas ofertas. Dizer para os irmãos que a partir de hoje as ofertas e dízimo, a nossa tesoureira vai estar encerrando a conta dela. Então os irmãos que tiverem que trazer dízimo, oferta, não vão poder fazer mais por transferência ou pelo QR Code que temos aí. Então os irmãos, por favor, quando trouxer, tragam em espécie, amém? Passem para a nossa tesoureira. Dizer que também nós estamos já legalizando, provavelmente a igreja vai ter a sua própria conta com o seu CNPJ, aí vai ficar mais fácil, né? Tá bom? Então vamos orar para que Deus abençoe, porque a conta da nossa irmã é a conta particular, né? Nós estamos usando a conta particular da nossa irmã. Amém? Então, algo mais aí vamos ter o nosso CNPJ? Já temos, né? Nós temos o nosso CNPJ, mas para nós abrimos a nossa própria conta no banco. Amém, pastor? Amém? Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Nossa bondade tem cuidado de nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como ser abrir para o rosto ante a ti. Tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar seguro.
apresentando o pastor Daniel, que vai estar trazendo a segunda parte da palestra sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Nossa irmã missionária Maria Aparecida vai estar orando assim. Saúde, igreja, capaz, Senhor Jesus. Deus amado, Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Jesus. Te agradecido porque a Tua presença é constante nesse lugar. Te agradecido, Deus, de uma forma tão especial que temos preparado esse dia para juntos adorarmos e aprender o Teu santuário, Senhor. Aí está o Teu servo, o Deus vivo, que vai estar ministrando a Tua palavra, nos ensinando através do Teu Espírito Santo. Que Ele seja um canal de bênção para as nossas vidas, Senhor. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, o nosso coração para guardar a Tua palavra, Senhor, e aprender a cada dia no Teu santuário. Portanto, Rei da Glória, nós te damos graça nesta noite. Usa o Teu servo, Senhor, com sabedoria, com ousadia do Teu Espírito Santo, Deus, e autoridade. São as bênçãos que eu te peço, Senhor, e te agradeço para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus poderoso. Aperta de novo. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse ponto de pé, por favor, todos em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia na continuidade deste tema do arrebatamento da igreja, em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 32. Nós estamos tomando como base pastor Wesley, e eu estou muito feliz em ter aqui o filho do pastor Gênesis, o pastor Wesley. Deus continue te abençoando, Deus continue te iluminando, Deus continue te capacitando, Deus continue te dando sabedoria, Deus continue abençoando os seus pés. Fica para a sua meditação em Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 45. Bem-aventurados que creram, porque é onde se cumpriram todas as coisas que da parte de Deus foram ditas. Nós estamos aqui nesse segundo dia de arrebatamento da igreja, estudo do texto foco e temático como base Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 32. Vamos dar uma pincelada do primeiro dia e vamos entrar no texto foco, que diz assim o texto: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Frisando mais uma vez e destacando e salientando o versículo de número 32, eu quero fazer em seguida o versículo de número 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo de número 33, a gente só abafou um pouquinho. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A todos, por favor, podeis tomar assento, podeis se assentar, ficar à vontade, porque aonde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Nós estamos no segundo dia desse estudo, desse tema, dessa temática, do estudo do arrebatamento da igreja. Nós não vamos. Nós estamos aqui. Para quem estava no primeiro dia aqui, levanta a tua mão para eu conhecer vocês. A maioria das pessoas estava no primeiro dia ligado ao sonoplasta. O sonoplasta é uma benção, todos são uma benção. No primeiro dia, nós não vamos sair do foco, nós não vamos falar de tribulação e também não vamos falar, pastor Cavalcante, de juízo final. O nosso tema, o nosso foco, o nosso estudo, o
nossa temática aqui é o arrebatamento da igreja. No primeiro dia, todos que estavam aqui, nós falamos a respeito desse texto e desse contexto, para não dar pretexto para heresia, para que os irmãos que não vieram viessem entender a mensagem que foi ministrada aqui no primeiro dia, a qual parece uma heresiologia, o versículo de número 32. A irmã pode voltar no versículo de número 32, a qual nos mostra, se a gente não ler o contexto, vai dar pretexto para heresia. Então nos mostra que parece que o Filho do Homem, ele não sabe, mas hoje nós entendemos que o Filho do Homem, ele sabe. No primeiro dia, ele disse: é-me dado o poder, é-me dado quase todo o poder, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós entendemos, no primeiro dia, que Jesus, ele não é mais que Deus, nem menor que Deus. Jesus é o próprio Deus. No primeiro dia, explanando esse texto bíblico, nós usamos uma técnica que Jesus usava, chamada condensação profética. Jesus falava de coisas que estão acontecendo para relatar coisas que no futuro vão acontecer e no futuro bem distante vai acontecer, como no sermão profético. Ao mesmo tempo que Jesus está falando de Tito, ele está falando de grande tribulação, ele está falando da primeira vinda, ele está falando da segunda vinda, ele está falando do homem do caminho, ele está falando do homem vigilante. Nós relatamos várias coisas e nós relatamos aqui para salientar a palavra arrebatamento, não arrebatamento da igreja. Dentro da Bíblia Sagrada, no primeiro dia antes de entrar, porque o foco nesse segundo dia será o arrebatamento da igreja. Nós salientamos o arrebatamento de transporte. O irmão pode vir comigo, que se encontra em Atos capítulo 8, versículo de número 39 e o versículo de número 40, a qual nós vimos que Filipe, ele batizou, ele já apareceu até em um outro lugar, a qual o pastor Wesley, eu até brinquei com seu pai, eu falei desta maneira: não vai precisar nem pagar a viagem de avião. Jesus já transportou Filipe de um lugar para outro e ele ficou jubiloso. Aí nós falamos a respeito de arrebatamento de sentido. Aí todos nós conhecemos o arrebatamento do apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Ele vem dizer: eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Fui arrebatado até o terceiro céu. Se quiser voltar, o versículo de número 2, eu vou agradecer. Não é o versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Perceba que no primeiro dia ele está dizendo: eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Mas o apóstolo Paulo, no primeiro dia, a gente relatou que ele teve 2 arrebatamentos. O segundo se encontra em Atos, capítulo 22, versículo de número 17, a qual estando orando, perceba, orando em Jerusalém, quando eu orava dentro do templo, nós salientamos que o segredo de tudo é a base da oração. Eu fui arrebatado para fora de mim. Então ficamos aqui e vamos usar a nossa caixa craniana. No primeiro arrebatamento do apóstolo Paulo, ele não sabe se no corpo ou se fora do corpo. Agora, no segundo arrebatamento, ele está dizendo assim: eu fui arrebatado para fora de mim, em oração. Então a oração é o segredo da vitória. Então nesta noite eu quero tomar como base o arrebatamento da igreja e falar sobre tipologias de arrebatamento, a qual muitos, quando falam pastor Wesley, pastor Reinaldo, pastor Cavalcante, do arrebatamento da igreja, ele confunde, irmã Maria, o arrebatamento da igreja com o inferno, em colocar medo na igreja. Mas o arrebatamento da igreja é sinônimo de vitória para mim, para você, que somos cristãos. Então, como base, nesta noite eu
tipologias de arrebatamento. Quero falar dos benefícios do arrebatamento. E também eu quero fechar com chave de ouro. Deus me deu quentinho 6 formas de se preparar para o arrebatamento. Levanta a tua mão comigo, bem alto, e repita comigo: 6 formas. 6 formas. Está fraco. 6 formas. 6 formas de se preparar, para o arrebatamento da igreja. Dá uma cutucada no seu irmão e diga assim: você está preparado, meu irmão? Para o arrebatamento da igreja? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e versículo de número 17. Porque esse estudo, pastor Wesley, tem que ter um domínio. E se você fizer besteira no estudo desse, até boneco de pano vai ter dor de cabeça, e até quem tem conhecimento bíblico vai dizer que você está errado. Então a maior base para o arrebatamento da igreja são esses 2 versículos, irmã Maria, que nós estamos visualizando. Vocês que estão conectados, que estão observando, assistindo o culto online, e que talvez mais tarde vão assistir o culto, porque o apóstolo Paulo, na igreja de Tessalônica, uma igreja modelo, exemplo, uma igreja de novos convertidos, mas mesmo os novos convertidos, dava testemunho na Macedônia e na Caia. Ele vem dizendo: porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Vai ser um estrondo para quem é salvo. Só os salvos vão ouvir. Aí eu posso ter a minha conjectura. Eu não sei se Jesus vai te chamar pelo novo nome. Eu não sei se Jesus vai te chamar pelo nome. Só que vai ter um barulho de arcanjo, trombeta de Deus, e vai ter alarido. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo de número 17, por favor. E depois nós que ficarmos vivos, perceba que o apóstolo Paulo, naquela época, ele já está se enquadrando no arrebatamento da igreja. Imagina nos dias em que nós estamos vivendo. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, no terceiro céu. O apóstolo Paulo relatou isso: o primeiro céu de nuvem, o segundo céu do espaço, onde nós teremos um corpo glorificado para entrar no espaço, encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para todo sempre, para todo sempre. Então aqui eu quero tomar como base algumas tipologias de arrebatamento: Noé, Moisés, Enoque, Elias. A Noé é um tipo de arrebatamento. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, que vem dizendo assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem ganha alma é aquele ditado: sábio é. Quem ganha alma, sábio é. Mas Moisés ou Noé não ganhou muitas almas, ele ganhou a família dele. Tem pessoas que ele não tem o dom, não tem a vocação de evangelizar, de ser evangelista, mas ele consegue orar, ele consegue interceder. Noé fez algo interessante: ele não ganhou o mundo da época, mas ele ganhou a sua família. Diga para o teu irmão que está do lado: Deus vai te dar sabedoria para você ganhar a sua família. Diga para ele: Deus vai te dar sabedoria para você ganhar a sua família. Então, uma arca é um tipo de arrebatamento. Deus guardou uma arca. Outra tipologia de arrebatamento é Moisés. Ficou 40 dias e 40 noites no monte. Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 18. Livro do Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, e depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte
40 dias e 40 noites. Moisés aqui é uma tipologia de Jesus. Jesus foi para o céu. E quando Moisés ficou esses 40 dias, ele deixou o povo na mão de Arão. E estava aquela bagunça toda. O povo persuadiu Arão. Aquele velho não vai descer. É uma expressão minha. Ele não vai vir. É igual nos dias de hoje, irmã Maria. Cadê Jesus? Esse negócio de Jesus voltar, eu vou ficar inabalado. O sangue de Jesus te repreenda e tem poder. E quando Moisés desceu, não vai ser semelhantemente sonoplasta. Ele desceu, viu o povo adorando o bezerro de ouro, viu o povo de uma forma toda errada. Ele quebrou até os 10 mandamentos. O homem mais manso, ele estourou os 10 mandamentos, pastor Cavalcante. Então, quando Jesus, eu não quero aqui trazer as probabilidades, as porcentagens de quando Jesus voltar, Claudinei, ele vai encontrar 20%. Não, eu não posso trazer uma data específica ou algo específico aqui, uma porcentagem específica. Mas quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja relaxada, fora do sistema doutrinário, fora da Bíblia. Mas eu louvo a Deus que essa igreja ainda anda guardando a palavra, escondendo a palavra, vivendo a palavra, andando com a palavra, tendo a palavra como regra de fé na tábua do teu coração. Então esse é o único texto quando diz o arrebatamento da igreja. Perceba o que Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Ele disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo de número 41. Ele só fala vigiai e orai. Agora perceba o que nos diz Marcos 13, versículo de número 34. Volta um pouquinho, Marcos 13, versículo de número 34. Vem dizendo desta maneira assim, Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 34. Não é o 34 não, né? É o 34, 33. Põe o 33, por favor, para mim. Isso aqui, o 33. Perceba que quando é para a pessoa ela se despertar, mas quando se diz Cavalcante, em relação ao arrebatamento da igreja, não está só vigiar. Está aqui 3 pontos importantes. Primeiro, olhai. Segundo, vigiai. E terceiro, orai. Repita comigo. Olhai. 1, 2, 3. Olhai. Agora repita comigo. Vigiai. Mais forte. Vigiai. Agora repita comigo. Orai. Agora vamos repetir de novo. Repita comigo. Olhai. Então esses são os 3 pontos que a gente tem que manter o foco quando se trata de arrebatamento. É como se diz a expressão, não pode ficar moscando e nem viajando, tem que olhar como é que estão as coisas por aí. Apostasia, guerra, os rumores de guerra, é informação vindo rápido ao nosso encontro, é uma velocidade imensa que está deixando o povo ansioso, inquieto, está deixando o povo doente com doenças psicossomáticas. Mas aqui é um ponto que a gente tem que observar tudo isso. E um ponto importante, que eu não quero aqui tomar os versículos porque eu vou sair do foco aqui, é que o pessoal confunde a vida com o fim. Quando os discípulos do Senhor estão no templo, ele está no templo como Jesus. Ele diz assim, Senhor, nos dê o sinal da tua vinda, você vai pegar agora, nos dê o sinal da tua vinda e do fim do mundo. A vinda é uma coisa, o fim do mundo é uma outra coisa. Então aí os últimos versículos vem dizendo assim, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as gente. Então virá o fim. Isso aqui não é arrebatamento, isso aqui é o fim, é o juízo. O arrebatamento, depois que Jesus arrebatar a igreja, não vai ter o Espírito Santo, mas vai ter pregação, vai ter as suas testemunhas pregando, vai ter o evangelho eterno, que eu sei que um pouco de ensinamento chega a deixar a gente um pouco com sono, né, pastor Wesley? É igual o pregador papagaio, ele vem aqui
Nicarágua, ele pega do Jesus magro, Jesus gordo, Jesus do bigode, Jesus do cabelo grande, ele pega a mesma mensagem, só que ele não explica sobre a porta formosa. E o povo está acostumado, irmão, com essas mensagens de autoajuda. Você pegou, receba a sua vitória. E Jesus, ele não pregava, Jesus, ele ensinava. O apóstolo Paulo ensinava tanto que Eutico chegou a dormir no discurso dele. E eu estava falando com o pastor Cavalcante. Vocês sabem o que é a porta formosa? A porta formosa é a que ensina, vai no profundo. É conhecido como porta bonita, porta de Nicanor de Alexandria, a qual Nicanor de Alexandria é um homem muito rico, que doou o seu bronze para formar aquela porta, a qual de todas as portas, embelezadas por Herodes, aquela era a única porta que Flávio Josefo diz que quando batia, era conhecido como a porta de oração, e o sol resplandecia naquela porta, e aquela porta se destacava. Você não pode ter nada, nem uma moedinha de 10 centavos, mas o que está em você faz Deus te destacar e te separar aqui nesta noite. Então você pode ter entrado aqui o pó da rabiola, cansado, afadigado, mas Deus é quem te honra, Deus é quem te destaca, Deus é quem vai te exaltar e Deus é quem vai te abençoar. Então Moisés é uma tipologia de arrebatamento. Vamos correr aqui. Elias também é uma tipologia de arrebatamento. 1 Reis capítulo 7, versículo de número 17. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo de número 17. Com muita calma, não precisa pressa. 1 Reis capítulo de número 17, versículo de número 7, aqui vai ser interessante, porque até na revista das crianças da escola bíblica dominical está errada a forma que ensina as crianças. Você já viu Elias? Ele está subindo numa carruagem, aí ele está olhando assim, ó, alegre, está errado isso aí. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim: sucedeu passados os dias do ribeiro, não tinha ali chuva na terra. Perceba assim, ó, versículo 9: então veio a ele a palavra do Senhor. Vamos correr aqui, deixar isso para lá. Elias, 1 Reis, capítulo, depois 2 Reis, 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 7. 2 Reis, não é. Então todos nós já sabemos aquele arrebatamento de Elias, todos já conhecem. Quando Elias passou o ribeiro, não vai dar tempo, vamos correr aqui um pouquinho. Elias para, ele não sobe na carruagem de fogo. A carruagem de fogo é a autoridade dos profetas. Elias sobe em um redemoinho. Você entendeu o que Deus está te dizendo aqui? Mais um tipo de tipologia de arrebatamento. Enoque. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24. Gênesis, encontrou aquele texto? 2 Reis 2, versículo de número 1. E qual versículo, pastor? Qual outro? 2 Reis 2, fala sobre Elias. Sobe e acha quando ele subiu no redemoinho aí, o versículo certo. Se é o 7, 8, acho que é o 7, 8. É no mesmo, então abre aí, 2 Reis 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal a Eliseu. 2, versículo de número 2. E disse a Eliseu: fica-te aqui, porém disse a sua alma em Betel. Põe o versículo de número 7, 8. Em seguida, então tomou a sua capa 7, e foram 50 homens, filhos de Israel, parar de fronte ali, ambos pararam junto ao Jordão. Versículo de número 8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas. Então volta agora o versículo de número 5. Versículo de número 5, que diz assim: então os filhos dos profetas, volta o versículo de número 4.
Nós vamos achar esse texto bíblico aqui. Até que Elias foi arrebatado até o céu. Conseguiu achar aí, Cavalcante? Esse texto bíblico aí? Conseguiu até que foram, até o arrebatamento de Elias. Enquanto a gente não encontrar isso, não vamos sair desse foco aqui, os irmãos não ter dúvida. Verso 11, pastor, obrigado. Verso 11 do capítulo de número 2, obrigado, pastor Wesley. Verso 11 do capítulo de número 2, 1 Reis, do capítulo 2, capítulo 11, verso de número 2. Então, sucedeu que indo ele andando, falando esse um carro de fogo. Igreja, olha aqui para o texto, ó, perceba isso daqui. Quantos de nós, principalmente pastor Wesley, a gente vê aqueles desenhos das crianças, né? Elias não está numa carruagem subindo alegre, com aquele sorriso, dando um sorriso, mas olha o texto bíblico que ele vem dizendo aqui, ó. E sucedendo que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se parou. Ele não subiu em um carro de fogo. O carro de fogo separou a igreja que fica na tipologia da igreja que vai ser arrebatada. Está entendendo aqui o que Deus está querendo dizer aqui, ó? E Elias subiu em um, mais forte, Elias subiu em um, mais forte, Elias subiu em um. Então Elias não subiu em uma carruagem de fogo, Elias subiu em um redemoinho. Então a carruagem de fogo é a autoridade dos profetas, só separou. Então você vai ver o pregador, vai passar uma carruagem aqui e vai fazer você se arrebatar. Elias não subiu uma carruagem, ele subiu um redemoinho. Então mais uma tipologia de arrebatamento da igreja é enorme. Na minha Bíblia, o título desse capítulo 2 é Elias é elevado ao céu no carro de fogo. O próprio título está errado. Aí, está errado, o próprio título, está vendo? E fora, pastor Wesley, que é uma conversa, porque ensinamento é uma conversa, né? Fora que o desenho, ó, Cavalcante, a epígrafe não é inspirada, pastor Wesley. Ela não é inspirada. E a epígrafe, Cavalcante, vem dizendo assim, ó, Elias sobe em carro. E olha o que a Bíblia diz inspirada. Ele subiu em um redemoinho. Ele subiu em um redemoinho. Então, nós entendemos aqui, Elias subiu em um redemoinho. Agora, mais uma tipologia de arrebatamento da igreja se chama Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24. Aqui é interessante, né? E não se viu mais ele. Enoque, Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Isso aqui é profundo. Pastor Reinaldo, todos os irmãos, ó. E andou Enoque com Deus. E apareceu, ele andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque andou tanto com Deus. Esse andar aqui, ele pode explicar várias versões aqui. Ele andou tanto com Deus, Claudinei, que não se viu mais ele. Agora, outro exemplo de arrebatamento aqui, que está em Atos capítulo 1, versículo de número 11. Atos capítulo de número 1, versículo de número 11, que diz bem assim: após lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Então, para aqui, quem está dizendo isso aqui não é homem, não é mulher. Quem está falando isso aqui é os próprios anjos. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12. Ó, perceba aqui que em 1 Pedro, só a parte B do versículo, os anjos desejavam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim, ó, e foram anunciados por aqueles que pelo Espírito
Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para quais as coisas os anjos desejaram bem atentar. Os anjos desejaram bem atentar. Então os anjos desejaram pregar o Evangelho. Mas aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 11, os anjos estão pregando o arrebatamento da igreja. Eles estão dizendo assim, ó, vocês estão vendo Jesus subir, mas o mesmo Jesus que vai subir, ele vai descer para salvar e levar um povo zeloso de boas obras para morar no céu. Então esse é os pontos de tipologias de arrebatamento. Agora eu quero mostrar para vocês aqui e pegar essas bases que Deus colocou no meu coração aqui e falar sobre os privilégios para cristão do arrebatamento. Levanta a tua mão para o céu e vamos começar aqui com graça. Levanta a tua mão para cima, por favor, e repita comigo assim: os privilégios, está fraco, os privilégios para o cristão do arrebatamento. Mais forte, os privilégios para o cristão do arrebatamento. Primeiro privilégio, livramento da ira vindoura. Repita comigo: livramento da ira vindoura. Tem algumas linhas teológicas que diz que a igreja vai continuar na tribulação. Tem outras linhas teológicas que diz que a igreja vai ser arrebatada na tribulação. Mas eu e você não vamos passar pelo anticristo, não vamos passar pela besta, não vamos passar pela tribulação. Nós seremos, se Jesus voltar hoje, eu não sei o dia e a hora, nós seremos transformados. Quem vai ser o primeiro aqui? Levanta a mão. Sou o segundo. Dá glória a Deus aqui. Então eu quero te mostrar aqui com base bíblica, aqui para você entender. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 10. Deus não vai deixar você passar esse período. Esperar do céu o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, a qual nos livrará da ira futura. Nos livrará da ira futura. Nos livrará da ira futura. Mais uma base bíblica, que nós não vamos passar pelo período da tribulação. Deus vai nos livrar da ira vindoura. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Apocalipse é a igreja fiel, é a igreja do arrebatamento. Diga para a tua irmã que está do lado: eu sou uma igreja Filadélfia. Diga para ela: eu sou uma igreja Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Apocalipse capítulo de número 3, não precisa pressa. Versículo de número 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que nela habitam. Aqui é uma promessa que eu vou repetir para você dar glória. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que nele habitam. Deus não deixará o seu santo como anticristo, como a besta, como a terceira guerra mundial. E eu vou além ainda, pastor Wesley, está me arrepiando todinho aqui. Não vai ter terceira guerra mundial, porque o professor de geografia diz: uma bomba atômica escurece tudo. A igreja não vai passar pela terceira guerra mundial, não vai ter terceira guerra mundial. Pode ver que o Donald Trump já assumiu, já parou uma guerra, já conversou com a Rússia, já foi na China, já fizeram acordo, já falou para Israel acabar a guerra. Você está vendo o que Deus está dizendo? Você não vai passar por guerra, você não vai passar por nada. Deus nos livrará da hora da tentação. Isso é promessa de Deus. Diga para a tua irmã: Deus tem promessa na tua vida, minha querida. Você não vai passar pelo período da tentação. O terceiro privilégio para todo cristão
transformação do corpo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 52. Olha que interessante, é esse mesmo, 52. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 52. Com muita calma, não precisa pressa. 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Estava ali mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e um corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Sabe o que significa isso? Já viu aquele defeitinho que você não gosta no seu olho? Já viu aquele que não tem um braço? Já viu aquele defeito que você diz assim: ah, mas eu não queria que o meu corpo tivesse assim? Já viu aquelas pessoas que não têm a perna? Daqui a pouco, a velocidade de 360 mil km por segundo ao quadrado, Deus vai fazer assim, Cavalcante. Você não vai ter mais barba, não vai ter mais nada. Você vai ter um corpo glorificado para ver Jesus face a face. Você vai ver ele como ele é. Jesus é lindo. Quem crê que Jesus é lindo aqui, dá glória a Deus. Porque para ensinar, tem que ensinar com graça. Porque se não ensinar com graça, as irmãs vão dormir no culto, Valdinei não vai dar glória a Deus, Cavalcante não vai dar glória a Deus. Aí em Êxodo 33:20, olha aí Êxodo 33:20. Olha que interessante, de um corpo incorruptível para um corpo corruptível. Vê o que Deus está falando com Moisés aqui, ó. Êxodo capítulo 33, versículo de número 20. Disse mais: não podereis ver a minha face, porque é homem, e nenhum homem verá a minha face e viverá. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu aparecer para você, Moisés, nesse corpo físico, eu extermino você, mas pela tua misericórdia, no antropoformismo, que as faculdades humanas a Deus, Deus coloca a mão. Eu duvido você colocar a mão aqui e você continuar com a sua mão aqui, girar esse púlpito inteirinho aqui e voltar para o mesmo lugar. Você não é um homem elástico. Deus coloca a mão na caverna e ele fala assim: você vai viver de costa, vai viver a minha bondade. Quem é a bondade de Deus? Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui para nos dar vitória. Sabe o que Deus está te dizendo assim? O diabo está tentando te tocar, mas Deus está estendendo a mão e guardando a minha vida e a tua vida aqui nesta noite. Como as galinhas junto os seus pintainhos, Deus está guardando a tua família, a tua casa, a tua parentela. Ele está protegendo. A mão de Deus está lá na vida do teu filho, da tua filha, está lá na vida do teu esposo, da tua esposa. Então Deus te diz assim: homem, não se preocupe com nada, a minha mão está te sustentando para a glorificação do nome de Jesus. Aí o corpo glorificado já é diferente. Você vai ver ele como ele é, tete a tete. O nosso Jesus é lindo, o nosso Jesus é bonito, o nosso Jesus é o homem mais gato de todos os tempos. Ele é a pessoa mais linda de todos os tempos. Eu vou só usar uma figura: o cabelo dele é branco como a neve, os olhos, eu sei que é símbolo, é o olho como chama de fogo. Diga para o teu irmão: o nosso Jesus é lindo, irmão. O diabo não quer que você veja Jesus, mas o que tem lá no céu é melhor do que o que está aqui na terra, e ele luta para você não ir para lá. Mas hoje Deus está te dando força para que, se Jesus voltar e arrebatar a igreja, você veja Jesus tete a tete, como ele é, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui já vai o ensinamento aqui e o encerramento aqui. 6 formas de se preparar para o arrebatamento da igreja. 15 minutos a gente tem. Diga para o seu irmão aí: Jesus está falando com você. Repita comigo.
comigo assim, ó, 6 formas, mais forte, 6 formas de se preparar para o arrebatamento da igreja. Então, 6 formas. A primeira forma é congregar regularmente nos cultos. Perceba o que nos diz é o Salmos de número 122, né? Alegrei-me, o versículo de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando o Claudinei você veio para cá, já era para vir alegre, Cavalcante. Já era para vir dando glória a Deus para a casa do Senhor. Agora, abra a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 25, que diz bem assim, eu vou explicar esse versículo aqui. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25, que diz assim, ó: não deixando as nossas muitas congregações, como é o costume de alguns, antes admoestai uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, Então aqui não está falando que você não pode visitar uma igreja ou uma outra denominação. Aqui está falando aqui dos cristãos que saíram do cristianismo para o judaísmo, e o dia estava próximo. Então nós temos que congregar regularmente. Tem gente que só aparece na igreja, vai cair um avião e ele nunca mais aparece dentro da igreja. Diga para o teu irmão que está do lado, tem que congregar, irmão. Não pode faltar. Também como levar atestado de burro e de ignorante. Tem gente que trabalha, mas tem gente que é preguiçoso, que acorda meio-dia com o olho cheio de remela, parecendo que comeu uma meia, aí chama ele para o culto, aí é os desigrejados. É que nem na igreja de Corinto: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Pelo menos de Apolo, e os de Paulo, e os de Pedro, e os de Cefa tinha pastor, mas os de Cristo eram os desigrejados. Os de Apolo eram os pentecostais, os de Paulo eram os teólogos, e os de Pedro, irmão, é aqueles do poder, do Pentecoste. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Então é um aprendendo com o outro. Só que os desigrejados, tem muitos desigrejados hoje, mas diga para o teu irmão, tem que ter um tempo para congregar. Segundo tópico, que diz assim: 6 formas de se preparar para o arrebatamento da igreja. Segundo tópico, repita comigo: tomar a ceia do Senhor regularmente. Diga para o teu irmão, você está tomando a ceia do Senhor, meu irmão? Você está tomando a ceia do Senhor? 1 Coríntios 11, 24 é clássico: fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24, a parte B, fazer isso em memória de mim. João capítulo 6, versículo de número 56. João capítulo 6, versículo de número 56, que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então diga para o teu irmão que está do lado: Jesus está em você, meu querido. Então isso aqui é Bíblia. O terceiro ponto das 6 formas de se preparar para o arrebatamento da igreja, diga para o teu irmão: tem que amar. Diga para ele: tem que amar. E amar aqui não é dom, não. Quem já viu aqui gente falar assim: eu tenho dom de amar? Quem já ouviu falar isso aqui? Já ouviu falar: eu tenho dom de amar? Você já viu na Bíblia algum dom de amar? Você já leu a Bíblia e viu algum dom de amar? Tem gente que está inventando história na caixinha. Dom de amar, vamos entender se amor é dom ou não? Abra sua Bíblia em João 13, versículo de número 34. Amor não é dom, amor é mandamento. Não tem dom de amar. Eu nasci com o dom de amar. Você é ruim, Jesus disse que aqui somos ruins, e vós que sois maus.
céu. É mandamento amar, pastor Wesley, pastor Reinaldo. Um novo mandamento que vos ameis uns aos outros. Então eu tenho um dom de amar. Então não precisa de mandamento. Jesus está falando aqui, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho vos amado, que vos ameis uns aos outros e vos ameis. Está entendendo? Então amor não é dom, amor é mandamento. Quarto ponto, para se preparar para o arrebatamento da igreja, é ser paciente. Repita comigo, ser paciente. Diga para o teu irmão assim: você está sendo paciente aí, meu querido? Tenho 5 minutos, estou correndo aqui, 5 minutos. Ser paciente, que é muita informação, né? É computador, um monte de coisa, é vídeo, isso aqui, é dali, é mão para cá, é trabalho para lá, né? É carreta para dirigir, é carregar para cá. Aí você para a carreta, não é para cá esse horário, vai ter horário. Aí você fica 2 horas guardando, né, meu irmão? É a área de paciência. Mas Jesus desce hoje com paciência e diz assim: Jesus não tarda, Jesus não falha, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós vamos ficar cá igual dos nossos pais. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. E tenha paciência. Tiago, capítulo 5, versículo de número 8. Tiago, capítulo 5, versículo de número 8. Olha que diz assim: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Então o que Deus quer? Paciência. Diga para o teu irmão: você está tendo paciência ainda, querida? O irmão erra um versículo, está errado. Errou uma coisa, você acerta em tudo, erra uma, não era para errar. Não errou um versículo, presta atenção, tem paciência. Meu Deus amado, ninguém mais pode errar. Só Jesus que não errou. Jesus, agora vamos em Atos Pentecostal, a pregação, Jesus foi anunciado santo, Jesus cresceu santo, Jesus, ele fez pergunta santo, Jesus respondeu santo, Jesus aprendeu santo, Jesus foi tentado santo, Jesus, ele foi batizado santo, Jesus fez milagre santo, Jesus, ele foi pulou santo, Jesus, ele apanhou santo, Jesus, ele foi cuspido santo, Jesus, ele morreu santo, Jesus, ele ressuscitou santo, e Jesus vai arrebatar o povo santo para morar na glória, porque santo é o Senhor dos exércitos. Então Jesus é santo. Só eu e você que não somos santos, a gente erra. Jesus, ele é santo. Seja paciente. Diga para a tua irmã: ser paciente um pouquinho, né, querido? Na verdade, um texto lá de João, capítulo de número 11. Se o Senhor não tivesse aqui, ele não teria morrido. Já é o 4º dia. Mulher, não te he dito que se creres, verás a glória de Deus. João, capítulo de número 2, também para a mulher. Aí Jesus está transformando a água em vinho. Senhor, acabou o vinho, acabou a festa, acabou tudo, não tem felicidade, não tem nada. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sede paciente. Quinto tópico, para se preparar para a vinda de Jesus. Repita comigo assim: temos que se purificar. Temos que se purificar. Mais forte: temos que se purificar. 1 João, capítulo de número 3, versículo 22 e 23. Já estou encerrando o 6º tópico. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Não é o 22, 2. 1 João, capítulo 2, versículo, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: mas nós sabemos
que quando ele se manifestar, capítulo de número 3, versículo de número 2, quando ele se manifestar, seremos semelhantemente a ele, porque assim como ele é, o veremos, e nele temos esperança de se purificar. Você está entendendo que Deus aí, versículo de número próximo, 3, qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Está entendendo? Então vamos pular aqui para o sexto tópico. Repita comigo assim: não acrescenta e nem diminui nada das Sagradas Escrituras. Eu paro aqui. Eu tenho 2 minutos no relógio na régua. Isso vai confrontar, porque o ensinamento confronta. E eu termino aqui dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então vamos mostrar 2 versículos que todos erram sem ler esse versículo. Quem já ouviu aqui, ó? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Quem já ouviu isso aqui? Está errado. Abre sua Bíblia aí, João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso. Repita comigo: tenho-vos dito isso. Para quê? Em mim tenhas paz. Repita comigo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom. Eu venci. E não onde está? Vocês vão vencer. Põe o 34. Não onde está? Vocês vão vencer. Volta para o 33. No linguagem atual, corrigida, está escrito assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aqui ninguém é calvinista. Nós somos arminianos. Nós somos Bíblia. Para que tenhais de bom ânimo, tenhas paz. Para que tenhas em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não está escrito que você vai vencer. Você não consegue vencer a luta da sua casa. Você não tem paciência. Você já está dormindo no culto aqui. Quer ir embora, meu irmão? E eu vou encerrar aqui para terminar aqui. Você não está tendo paciência nem para nada. Não consegue. Jesus não tem 2 mundos para vencer. Não tem 2 diabos para vencer. Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o diabo. E Deus vai te dar força para vencer todas as batalhas. Tem gente acrescentando, pastor Wesley. Então mais um versículo para encerrar aqui. E a gente encerra aqui. 1 João 5, 17. 1 João 5, 7. Versículo de número 7. Aqui é a Trindade. Não tem na Bíblia dos testemunhas de Jeová esse versículo. Você pode virar ele todinho aqui. Não tem. Eles diminuíram. Aí a gente vai encerrar com Apocalipse aqui. E Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Aqui, ó, 1 João 5, versículo de número 7. Porque 3 santos que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são? Então Jesus não é mais que Deus, nem menor que Deus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo não é mais que Deus, nem menor que Deus. Ele é o próprio Deus. Esses 3 são um. Aí você vai chegar lá, pega a Bíblia do Testemunho de Jeová. Deixa eu ver aqui 1 João capítulo 5, versículo de número 7. Não tem, meu amigo. Eles estão diminuindo. Agora abre a sua Bíblia para encerrar em Apocalipse 28, versículo 18 e 19. Não entrarão essas classes de pessoas. Eu queria falar de classes de pessoas que subirão, que vai ir. Não deu nada disso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 10, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Já estou passando aqui, irmão, já estou encerrando aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e o versículo de número 19 diz assim: porque eu testifico que todo aquele que ouvir esta palavra, desta profecia, deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Versículo de número 19. E se alguém tirar qualquer das palavras desta profecia, Deus tirará a sua
livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Diga para o teu irmão, não é para acrescentar e nem para diminuir, meu irmão. Tem gente falando demais por aí e não está escrito na Bíblia. Esse negócio não está escrito na Bíblia, mas eu penso assim, joga na lata do lixo o que você pensa e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para encerrar, versículo de número 20. Graças a Deus. Versículo de número 20. Para encerrar. Profundo, né? Versículo de número 20, ó. Aquele que testifica essas coisas e diz: certamente cedo, certamente cedo, e aí, amém, assim seja. Ora, Vem, Senhor Jesus. ora vem, Senhor Jesus. quem pode dizer bem alto? Ora vem, Ora vem, Senhor Jesus. mais forte, Ora vem, Senhor Jesus. mais forte. Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui e deixar somente um versículo aqui para alegar o meu e o teu coração e a gente sair daqui Glória a Deus. dando glória a Deus. Algumas coisas aqui, pastor Wesley, eu termino aqui. A gente citou alguns pontos no primeiro dia. Nós vamos embora para casa tranquilo. Glória a Deus. Eu queria falar 19 classes de pessoas, pastor Reinaldo, não vou falar, que estarão conosco no dia do arrebatamento. Está em 2 Timóteo 3, 2, 3 e 4. 2 Timóteo 2, 3 e 4. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Põe o versículo de número 4. Versículo de número 4. Que diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número... Não, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 4. Que trai, ó que está escrito ali, ó. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite que amigos de Deus. Destes te afasta-te. Então aqui nos mostra amantes de si mesmo, alvarento, prejuiciosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes, mães, ingratos, profanos, sem afeto naturais, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos do deleite, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder. A Bíblia diz: destes afasta-te. E aí a Bíblia nos mostra classes de pessoas que não vão subir. Aí eu cito aqui, ó: cães, feiticeiros e ladrões. A gente fica aqui com a palavra cão. E a gente pensa que cão, pastor Wesley, é cachorro, é macumbeiro, mas cão é pessoa traiçoeira. Diga para o teu irmão: Deus está tirando de perto de você toda pessoa traiçoeira. Diga para o teu irmão que está falando: Deus está tirando de você toda pessoa traiçoeira. Agora para dar glória a Deus aqui, porque tem gente que vive uma vida podre, Deus transformou, fica de fora os ladrões. O que é ladrão? É que comete furto, roubo, mas tem que explicar: é o ladrão arrependido. Abra a sua Bíblia aí e a gente encerra aqui, Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Esqueci de falar para a igreja que o primeiro homem inaugurou o paraíso
no qual Deus falou conosco sobre o arrebatamento da sua igreja. Amém? Deus falou contigo? Amém. Se coloque sobre os seus pés, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Deus abençoe o pastor Daniel também, esse estudo abençoado. Demais irmãos, o pastor Cavalcante, o pastor Reginaldo também, o pastor Wesley que está conosco. Irmãos, eu estava aqui, mas aí o celular me mandou uma mensagem harmônica avisando para nós estarmos orando pelo Pedro, que está lá em Presidente Prudente, que veio a falecer hoje a irmã dele. Assim que ela estava chegando em casa, a Mônica tem essa mensagem aqui. Faleceu a irmã do Pedro, lá em Presidente Prudente. E ela pede oração. Amém? Então vamos orar. Convido o pastor Wesley para estar orando. E o pastor Reginaldo vai levantar a cabeça pastora. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido maravilhoso, te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que temos visto e ouvido nesse local. A maneira como tu tens, ó Pai, de estar na tua igreja, é tempo de estarmos apercebidos. Porque a distração tem predominado em muitos locais, fazendo com que o crente desvie o foco do que realmente importa. Mas tu estás sempre usando os seus vasos para nos trazer de volta, Pai, para que possamos entender a tua voz, possamos nos preparar e, como o texto instruído, nos fazer olhar, vigiar e orar. Que a tua igreja se apegue seu assento e possa de pronto receber com alegria a tua chegada. Também quero te entregar, Senhor, a família ali que espera a medida desta perda, que tu possa trazer um consolo, conforto, e que sempre seja assim. A nossa vida está nas tuas mãos, tu tens o tempo certo para cada um. O que nós devemos sempre é de aproveitar cada oportunidade e assim te buscar. Te pedimos que nos despeça a tua paz, nos dê um segmento de semana abençoado e tudo que está proposto para acontecer que esteja no controle. Se conosco eu te peço, crendo que tu nos ouve, eu te agradeço. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito